Olá pessoal, bem-vindos a mais uma palavra de reflexão e hoje nós daremos continuidade ao tema que abordamos na semana passada, o Monte da Bem-aventurança ou Sermão do Monte, como é conhecido popularmente. E hoje nós vamos falar de Mateus capítulo 5, versículo 4, que diz o seguinte: Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que choram. Primeira questão a respeito do choro, quando Jesus está falando aos seus discípulos, seus apóstolos, principalmente num lugar diferenciado, como nós falamos, ele subiu o monte para falar, a gente vai ver que o choro é um sentimento, ou a expressão de um sentimento, de algo que sentimos. E Jesus ele deixa claro que os que choram, eles são bem-aventurados. Só que como na semana passada nós falamos que os pobres de espíritos eram aqueles que entendiam a sua miséria, o choro aqui também está falando não de um sentimento, totalmente carnal, mas de alguém que já entendeu a necessidade que tem de Cristo e está chorando, ou por dentro, de forma interna ou de forma externa, para expressar o seu sofrimento de não ter Cristo ou de não agradar ao Senhor, a necessidade humana. E aqui no Sermão da Montanha nós vamos ver que Jesus ele eleva o nível da igreja, ele eleva o nível daqueles que se dizem cristãos, porque é tão alto o nível do sermão que ele não traz uma referência humana, ele não está falando de simplesmente homens, mas ele está falando sobre o que ele propriamente iria passar. E ele fala assim: bem-aventurados que choram, porque estes serão consolados. E a gente pode trazer à memória, de vocês a respeito do Getsemane, quando Jesus foi consolado pelo próprio Pai. A gente pode ver Jesus suando gotas de sangue na sua angústia, e ali talvez chorando, ele fala sobre a sua vontade, mas no fundo ele é consolado pelo Pai e ele deixa claro que a vontade de Deus sobre a vida dele é maior do que a dele próprio. Então, que vocês entendam que o choro no espírito, que o choro no sofrimento por matar a carne, por desejar Jesus, que esse sentimento seja um sentimento perpétuo na vida da igreja e na vida do cristão. E eu quero deixar essa reflexão para vocês e dizer para vocês que sejam bem-aventurados, chorem no Senhor, chorem na presença do Senhor e entendam que vocês necessitam de Cristo e que sem Jesus nós não somos nada. Um beijo no coração, que Deus abençoe, um abraço, até a próxima semana.